Amém, irmãos? Bom, na semana retrasada, né, a gente teve a nossa segunda aula. E hoje a terceira aula é o que é o casamento. Parece óbvio, né, o que é o casamento, mas não é. A gente vai começar lá em Mateus 19, versículo de 4 a 6. Então, bem-vindos todos, amigos que estão aqui. Se você não participou das duas primeiras aulas, já está no YouTube, né? As aulas estão sendo gravadas. Você pode ir no canal da igreja, que já tem as aulas lá, para dar uma sequência. Então, Mateus 19, de 4 a 6, fala o seguinte. Todo mundo lá? Abriram suas Bíblias já? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador nos fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então, irmãos, baseado nesse texto que Jesus falou, e traz lá de Gênesis, do princípio, eu queria colocar alguns princípios sobre casamento hoje. Então, na primeira aula, o que nós aprendemos? Que o casamento é uma aliança, vocês lembram disso? É uma aliança entre você e seu marido ou sua esposa, e quem mais? E vocês dois com Deus. Então não é uma aliança qualquer. E nós falamos também, pegando escrituras e mostrando, que essa aliança ela precisa ser honrada, e Deus tem essa expectativa. Vocês lembram lá quando do caso dos gibeonitas, que eles fizeram uma aliança, ainda que enganosa, com Josué, e mesmo assim Deus falou para ele honrar essa aliança, e depois de 400 anos essa aliança foi quebrada, e o povo de Israel sofreu a consequência, eles tiveram que refazer a aliança. Vocês lembram disso? Vocês não lembram, é importante. Então nós estamos colocando conceitos importantes, antes de falar do papel do homem e da mulher, antes de falar, né, as coisas que nós estamos fazendo no casamento, nós vamos entender o que é o casamento. Então o primeiro conceito que nós colocamos é que o casamento é uma aliança, né? E isso dá uma dimensão importantíssima do livro de compromisso. A segunda aula, o que nós falamos? Quem lembra? Qual era o tema? Quem lembra? Os efeitos da aliança. Irmãos, olha, isso aqui não é um curso que você vai terminar, receber um diploma e seu casamento vai mudar, hein? Se você não praticar, não rever as aulas, não vai acontecer muita coisa. É importante praticar. Então, a segunda aula nós falamos sobre os efeitos dessa aliança. Quem lembra de um efeito da aliança? Quem lembra? Nós falamos. O homem e a mulher se tornam uma só carne. É um efeito importantíssimo da aliança. O que mais? E aí, irmãos, o que mais? Oi? Comunhão. O que mais? Você lembra que eu falei de uma questão sobre dever? Vocês lembram disso? Sim ou não, irmãos? Então me fala, o que é? Você entra no casamento, o que? Fala, Luzane. Você entra com uma dívida com outra, seu dever. Você tem benefícios também, né? Você tem deveres, mas você também recebe do outro dever que ele tem com você. Só que o que nós falamos? Que para o casamento funcionar, você não deve entrar no casamento cobrando o seu direito. Você deve entrar no casamento fazendo o quê? Tendo a noção que você tem uma dívida, um dever para com o cônjuge, né? Então é importante esse conceito, irmão. Se vocês não lembram, dá uma passada lá. É super importante. E lembra também um outro efeito importantíssimo sobre o que acontece na aliança do casamento? Vocês lembram um outro importantíssimo? Que é relacionado à vida sexual. E nesse aspecto nós falamos do quê? Que o sexo ele é exclusivo para o casamento. E aí nós explicamos, mostramos várias escrituras. E isso é importante você saber, até mesmo para você poder, né, você que é pai, poder direcionar os seus filhos. Por favor, irmãos, repasse esses temas, é importante. Faz muita diferença se você estudar, aplicar, orar, né? Buscar a prática dessas aulas na sua vida, tá bom?
Então hoje, o que eu quero fazer? Eu quero ampliar o nosso conceito e definição sobre casamento. Então a terceira aula nós vamos falar o que é o casamento. E a ideia hoje é que você entenda que o casamento, ele é uma instituição divina. Deus instituiu e estabeleceu o casamento. O que fala aqui no final do versículo 6? Assim, de Mateus que a gente estava lendo, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então nós estamos falando de algo que Deus criou e ofereceu à humanidade. Já que fala-se o que Deus uniu, o homem não separa, que o homem não separe, o que acontece então quando há uma separação? Foi Deus não uniu esse casal? Foi isso que aconteceu? Você acha que, porque eu posso falar, não, eu estou separando porque esse casamento não foi Deus que uniu, é isso? Não, nós não estamos falando que Deus pega fulano, ainda que eu acredite na soberania de Deus e tudo está debaixo do plano de Deus, mas ele não fala assim, você e você, eu estou juntando aqui. O casamento é uma escolha nossa, não é? Você conhece a sua esposa, você conhece seu marido e você casa. Mas por que Deus fala assim, bom, o que eu uno, você não separa, o homem não separa? Por que ele fala isso? Você tem alguma ideia? Por que Deus une então? Esse é um princípio, mas para a gente cortar por causa do horário, na verdade, o casamento é uma instituição divina. Então, quando você entra na instituição do casamento, aí sim Deus une. Está entendendo? Então, não é que antes não foi Deus que me uniu com meu marido, eu enganei, não foi a mulher, não é a mulher da minha vida, foi um engano, acho que era outra pessoa. Não, qualquer pessoa, qualquer casal que entra na instituição do casamento, eles passam a ser unidos por Deus. É o casamento que une, é o casamento que é divino, não são as pessoas, mas quando você entra dentro dessa aliança. Por que eu estou falando isso? Porque o casamento não foi inventado pelo homem. O que nós vemos ultimamente? O governo querendo legislar sobre casamento, né? Pode falar, mas quem criou o casamento foi Deus. Por isso que Deus criou de um jeito, o jeito dele. Um homem e uma mulher se casam. Eu não estou falando de direito civil, estou falando sobre casamento conforme Deus planejou. Então, quando você e eu entramos nessa união, Deus une. E aí ele fala, o que eu uno aqui, você não separa. Ficou claro isso para vocês? Então, você escolhe a sua esposa, o seu marido, e ao entrar no casamento, se compromete a sustentar aquilo que Deus criou e não trabalhar contra. Está entendendo? Quando vocês se casam, vocês estão se comprometendo a manter e a trabalhar a favor do casamento, e não contra. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e esses conceitos vão ficar mais claros. Gênesis 2, versículo 18. Vamos lá, porque a gente acabar no horário, tem tempo para tomar café, eu sei que muitos querem tomar café. Prestem atenção, abram rápido as suas Bíblias. Gênesis 2,18 fala assim: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2,18. Agora vamos lá no versículo 21 ao 23. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, irmãos, casamento, numa visão divina, não é uma prisão onde Deus coloca o casal. Hoje, o pessoal malha tanto o casamento que parece que, para que eu vou me enroscar, Eu vou entrar numa prisão, mas não é. Quando Deus criou o casamento, Ele pensou em o quê? Num lugar onde Ele iria abençoar, onde Deus ia trazer realização e onde o homem ia sentir o quê? Completo. Deus olha para o homem, e o relato é o seguinte: Deus ele cria tudo, cria árvores, animais, tudo maravilhoso, e o homem achando bacana, brincando com um cachorrinho, abraçando o urso, fazendo carinho no leão.
E Deus notou que ainda falta algo, né? E Deus, sabiamente, que Ele criou a mulher. Por quê? Porque Ele viu que ainda que tivesse animais, floresta, um mundo maravilhoso, um paraíso, o homem ainda se sentia só. Então a ideia, quando Deus criou o casamento, foi para ser um lugar onde Ele iria abençoar, um lugar de deleite, né? Mesmo apesar dos conflitos, seria um lugar de realização e de complementação. Então o plano divino para o casamento é excelente, é perfeito, e é isso que nós precisamos acreditar. Deus não errou criando um casamento, tampouco criou uma prisão, não é assim? É o lugar onde Deus quer abençoar. Para você entender, Eclesiastes 9:9, vamos lá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Eu sei que eu tenho falado que o casamento é um compromisso muito sério, e ele é realmente, que é uma instituição que a gente entra para não sair, até que a morte nos separe, né? Esse é o ideal. Mas eu queria falar para vocês que não é um lugar, não é uma prisão, é um lugar onde Deus quer abençoar, onde Deus quer nos dar o deleite. E Eclesiastes 9:9 fala assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que a Eclesiastes está falando do casamento? Leva aí o relacionamento, é isso mesmo, azar é seu se você entrou. É isso que a Bíblia fala? Ele fala assim: desfruta do casamento, né? Nessa vida, irmão, sinceramente, tirando nosso relacionamento com Deus, o casamento, o relacionamento que nós temos, é a melhor coisa que nos aconteceu. Se você estiver debaixo dos planos de Deus, né? Deus ele não planejou para te colocar na prisão, mas para que você desfrute, porque essa vida é muito sem sentido. E ele fala o quê? Que isso é o quê? É uma recompensa. Você está vendo como quando Deus criou essa união, Ele quis muito abençoar? Ele falou: eu quero que você seja feliz, eu quero que você entenda que é uma recompensa. Provérbios 18:22. Provérbios 18:22. Posso ler? Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Amém, irmão? Amém. Sua esposa é uma bênção. Você dá um abraço nela e fala: ô bênção. Você pode praticar agora, vai, ô bênção do Senhor. A noiva também pode, você pode, ô bênção do Senhor. Isso aí. Sabe, a gente precisa praticar isso, né? Quando você está lá com raiva, está brigando, você olha para ela: ô bênção do Senhor. Dá um abraço nela. Aí acalma. Mas a tradução da palavra hebraica de bênção, sabe o que significa? Prazer, deleite, boa vontade, aceitação. Deus ele te aceita, ele fica tão alegre com você que ele te abençoa como esposa. Então, se você é casado e tem uma esposa, agradeça a Deus porque ele decidiu te abençoar com esse relacionamento, né? A mulher e o marido também, né? Olha a esposa, para a gente não ficar com ciúmes, sentir, puxa, só nós, né? Já que você está bem velho, olha para o seu marido e fala assim: ô bênção do Senhor, vai lá. Vai, dá um abraço aí. Ele está rindo. Ô bênção. Vamos lá, em 1 Coríntios 7, 4 a 5. 1 Coríntios 7, 4 a 5. Mas irmãos, é sério, a gente brinca, mas imagina se a gente olha para o nosso casamento e fala: puxa, é uma bênção. Deus olhou para mim, teve misericórdia, se agradou tanto na minha vida que me deu uma esposa e um marido. 1 Coríntios capítulo 7, 4 a 5 fala o seguinte. Todo mundo lá? 1 Coríntios capítulo 7, 4 a 5. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento,
e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Eu quis falar para vocês, irmãos, que um dos deleites do casamento é o sexo. Lembra quando nós falamos lá da aliança, os efeitos da aliança? Um dos efeitos da aliança é que o sexo é para pessoas casadas. Quando Deus criou o sexo, e sexo é uma coisa boa, não é um lixo que o mundo mostra muitas vezes. Quando Deus pensou no sexo, Ele pensou no deleite do homem e da mulher. E Coríntios está falando a tal ponto que deve ser uma vida sexual ativa e frequente. Fala, olha, só para se for para orar. Não é? Não é para, de vez em quando, não é para procriar. Se fosse assim, já tive um filho, para quê? Não é. Deus está preocupado e Ele quer que você e a sua esposa tenham uma vida sexual ativa e prazerosa. Isso faz parte do deleite do casamento. Já que o sexo que Deus criou é bom, e já que o sexo que Deus criou é para pessoas casadas, quando você casa, você deve aproveitar. E aí, o que Paulo fala? E Paulo não era casado, hein? Ou talvez ele foi, a Bíblia não fala isso, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que Paulo está falando aqui, olha, quando um casal, quando você, é um dos efeitos da aliança, seu corpo não é mais seu. Já imaginou isso, que seu corpo não é mais seu? Né? Imagina quando você pega o carro de alguém emprestado. Você sabe que aquela pessoa cuida do carro dela. Você vai fazer qualquer barbeiragem? Aliás, a pessoa nem emprestaria. Mas quando você tem alguma coisa que é do outro, você toma cuidado. Então imagina assim, o meu corpo não é meu, é da minha esposa. O meu corpo não é meu, é do meu marido. E a Bíblia fala, então, por causa disso, você não tem autoridade sobre o seu corpo. O que o mundo prega aí fora, irmãos, sobre corpo? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Mas, biblicamente, na visão de Deus, quando você entra nessa união do casamento, lembra que eu falei assim, que o casamento decreta o fim da individualidade? Quando você casa, acabou aquela medida de solteiro, isso não existe mais. Aquele eu, né? Acabou. Agora não é eu, somos nós. O meu corpo não é mais meu, é dela. O corpo dela não é mais dela, é meu. Então, o que a Bíblia fala? Não negue-se uns aos outros no casamento. Então, eu quero falar, se você é casado e a sua vida sexual não está boa, você precisa resolver essa questão. Por quê? Qual é o conselho que Paulo dá? Por que você deve ter deleite na vida sexual dentro do casamento? O que acontece? O que Paulo fala que pode acontecer? Satanás vai tentar. Irmãos, olha, o Satanás perdeu. Ele odeia o que Deus faz. E quando ele olha para o casamento, ele sabe que Deus criou o casamento, ele vai fazer tudo para estragar aquilo que Deus criou. Porque ele odeia Deus. Então ele olha para o seu casamento e vê que você está abrindo brechas. Que você não está seguindo aquilo que Deus recomenda. Recomenda não, que ele fala que tem que ser feito. Você pode cair em tentação. Mulher, se você nega seu marido, você pode estar jogando seu marido numa armadilha. Não estou tirando a responsabilidade dele. Homem, se você se nega a sua esposa, você também pode estar jogando uma armadilha. É muito sério essa parte, né? O que Deus quer é que tenhamos vidas sexuais ativas, felizes e cheias de deleite. Pensa nisso. Não abra brechas para tentação. No casamento, então, irmãos, a gente pode encontrar um deleite perfeito do espírito, da alma e do corpo, não é? Por quê? Deus, ele fala, eu quero abençoar, né? Então, uma bênção espiritual. Então, espiritualmente, Deus quer fazer que a gente se sinta completo. Do corpo, por quê? Porque Ele quer que você tenha uma vida sexual feliz, que você tenha deleite. E da alma, por quê? Porque Ele não quer que você se sinta sozinho. Ele não quer que você se sinta triste. Não é? Deus olha lá para o homem e ele triste na alma dele fala, não, eu vou resolver seu caso agora. E ele cria a esposa, a mulher. Então o casamento é isso, é essa bênção. Quando você entra lá, você tem que ter essa expectativa. Agora imagina eu entrando no casamento, devendo tudo isso para minha esposa. Não, eu tenho que supri-la espiritualmente, eu tenho que supri-la
emocionalmente, eu tenho que suprir sexualmente. Imagina a esposa também então, puxa, eu vou fazer isso com meu marido, eu vou suprir todas as áreas. Imagina que incrível o relacionamento que Deus nos deu. O problema é que a gente acaba estragando essas coisas, não é? O que o seu marido é para você? O que a sua esposa é para você? Vou repetir porque eu senti que as irmãs também não estão com muita condição. O que seu marido é para você? O que a sua esposa é para você? Ah, que bom, graças a Deus. E olha, talvez não seja. Infelizmente, talvez hoje você comece a tirar conclusões que não seja. Mas você lembra que Deus tem todo o poder e Ele quer transformar isso na sua vida? Então eu quero animar. Se você fala, poxa, eu vou falar aqui porque Ele falou, mas eu abraço, né? Então, mas Deus pode transformar isso, eu acredito plenamente nisso. Deus quer fazer parte, né, trazendo bênção, não só o compromisso, mas trazendo bênção, cuidado, prazer. Salmo 127, de 1 a 2. Vamos lá, bênção do Senhor, vamos lá. Eu falo assim, mas quando o Nicolas apronta muito lá em casa, fala, ô, bênção, né? Salmo 127, versículo 1 a 2. Se não pôr o Senhor, todo mundo lá? Salmo 127. Se não pôr o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Salmo 127, irmãos, ele está falando o quê? Que Deus, ele quer se intrometer no nosso casamento. É dele, está entendendo? Quando eu estou falando hoje, que o conceito é que o casamento é uma instituição divina e que Deus está unindo, Ele quer se meter, que Ele fala, olha, não adianta você tentar sozinho construir um casamento forte, porque você não vai conseguir. Você vai se esforçar, você vai tentar, você vai cansar, e você vai ter um casamento mais ou menos. Mas como Deus quer, nesse deleite, nessa proporção, Ele precisa agir. Então, irmãos, isso é uma boa notícia. Eu e você sozinhos não conseguimos fazer um casamento que glorifique a Deus e que nos dê o deleite completo como Ele promete. Isso é bom porque não depende de nós no sentido, depende sim, mas o que Deus está falando, olha, o que faltar eu vou completar. Mas, irmãos, o que eu quero falar é que sem Deus não dá certo o casamento. Ele vai ser um casamento difícil, ele vai ser um casamento doloroso. Nós precisamos de Deus no nosso relacionamento. Precisamos. É por isso que quando você é solteiro e você é um cristão, o que a Bíblia recomenda? Olha, você vai escolher uma esposa ou um marido, escolhe alguém da fé, alguém que tenha fé cristã. Não é assim? Não entra no jogo desigual, porque você vai sofrer. Mas se você entrou, Deus, e isso não tira a união, né, divina, Deus tem todo o poder e Ele pode restaurar toda e qualquer situação, para que você tenha um casamento que o glorifique e que traga deleite. É incrível, irmãos, poder ver a mão de Deus nos ajudando a edificar nossa família. Não é bom isso? Sabe, eu quero dar um desafio a você. Aceite isso, tenha fé que Deus, Ele tem poder para transformar o nosso casamento. Eu não sei como o seu casamento está hoje. De alguns sim, eu sei, que nós somos amigos, né? Mas alguns talvez o casamento não está naquela expectativa que tinha quando se casou. Eu não sei, mas o que eu sei, apesar de tudo, Deus quer construir famílias poderosas, fortes. Deus quer construir casamentos cheios de deleite, cheios de alegria, né? Onde Ele é honrado e glorificado, amém? Cheio de quê? De bênção. Deus quer que seu marido seja uma bênção para você, e Deus quer que a sua esposa seja uma bênção para você. Irmãos, imagina duas bênçãos casadas, o que vai produzir? Um monte de bencinhas, né? Não é assim? Então, se você, olha, às vezes eu olho para algumas crianças, você vê, né, no shopping, mercado, fala, Jesus, que bênção é essa, né? É fruto muitas vezes de como vocês são, como os casamentos são. Mas nossos filhos, nesse ambiente, eles são bênçãos, né? Então Deus não quer só que você
não adultere, não morra que só a morte separa. Ele quer que você tenha uma família edificada, onde ele vai pôr a mão dele, onde ele vai trabalhar, onde ele vai fazer transformações. E isso é esperança, irmãos, que o mundo não tem. Por isso nós temos que proclamar o Evangelho, para que as pessoas creiam, né? E Cristo, ele transforma, não só, o mundo acha que ser cristão é parar de beber, fumar, roubar, sei lá o que, né? Mas o cristianismo, o Evangelho, ele veio para transformar nossas vidas, transformar por completo, toda e qualquer área. A Bíblia ela vai tocar em toda e qualquer área. Então, irmãos, sejamos uma bênção um para o outro, amém? Eclesiastes 4:12. Eu já estou terminando aqui para dar tempo de tomar o café. Eclesiastes 4:12 fala assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aplicando essa escritura no casamento, o que eu quero falar para você é que quando Deus se torna a 3ª dobra, o seu casamento vai ter uma força e uma resistência incrível. Ele não vai quebrar. Irmãos, hoje, as pessoas quando escutam assim: poxa, quanto tempo está casado? Tanto tempo. Nossa! Que coisa! Parabéns, né? Como algo. Eu estou casado há 22 anos. Parece que é a coisa mais extraordinária. Quando a gente escuta, até cada vez mais raro, né? Você encontra mais na geração passada, casamentos de 50 anos, né? Casamento que só a morte separou, está cada vez mais raro. Eu quero falar, irmãos, que nós, os que professam a fé em Cristo, que creem em Deus, que tem a palavra de Deus como uma revelação de Deus para nossas vidas, quando a gente cultiva a presença de Deus no nosso casamento não arrebenta. Ele é aquela 3ª corda que vai dar liga, que vai fortalecer, para que você suporte. Casamento tem aflição? Claro. Casamento tem dificuldade? Claro. Começando de um homem e uma mulher, que são diferentes. 2 pessoas egoístas, né? Quando se juntam, começam a ver quem é o outro. Mas Deus fala: tudo bem, eu entrando nesse relacionamento, seu casamento não quebra. Irmãos, não é mentira. Não é. Ou a gente vai acreditar na Bíblia, ou a gente vai jogar lá fora. Deus não fez a Bíblia para que você creia só em algumas partes dela. Você crê ou você não crê. Talvez você vai falhar na prática dela toda, é claro, nós falamos que é o nosso pecado. Mas nós precisamos olhar para o casamento e falar: caramba, Deus criou o casamento, tem que dar certo. Deus não falha. Deus não é falar: puxa, errei no casamento, olha só. Não falhe, irmãos. Quando você casou, você entrou nisso. Alguns precisam se arrepender. Alguns precisam parar de ser solteiros casados. Isso aqui é meu, ninguém mexe. Tem que parar. Porque o seu corpo não é mais seu, o corpo dela não é mais dela. Então, se a gente começa a criar esses conceitos, nós vamos ver Deus edificando e abençoando nossos casamentos. E aí ele entra como uma 3ª dobra. Sabe o exemplo do triângulo, né? Que Deus está aqui, o homem está aqui, a mulher está aqui. Aí você, nosso alvo é ir cada vez mais se aproximando a Deus, que juntos vamos trabalhando, se conhecendo. Aí você está aqui longe, aí você vai crescendo, crescendo, apontando para Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais próximos um do outro, mais parecido. Eu tenho que pesquisar, mas eu acho que o triângulo é a forma geométrica mais resistente na natureza. Estou sabendo, talvez, né? Mas eu vou pesquisar. Eu ouvi isso, né? Como a internet cabe tudo, mas eu acho que faz sentido. É isso mesmo, a Geira lá confirmou. Então, agora eu posso falar com autoridade. Então o triângulo é a forma geométrica mais resistente na natureza. Então imagina Deus, você e a sua esposa juntos, cada vez mais parecido, cada vez mais fortalecido, cada vez mais dando certo. Aí o seu marido e a sua esposa se tornam o quê? Bênçãos. Aí o seu casamento tem deleite. Então aplica essa escritura. Sabe, irmão,
esse papo de que nós somos incompatíveis não existe. Na verdade, todo mundo é incompatível com todo mundo, ninguém é igual a ninguém. O que falta é Deus na vida das pessoas. Não é incompatibilidade, é Deus. É Deus lá sendo que edifica. É Deus sendo lá dobra, que não deixa rachar. Porque nós somos extremamente diferentes. Eu sou totalmente diferente da Denise, graças a Deus. Né? Viemos de famílias diferentes, de conceitos diferentes, mas com Deus a gente consegue. Qualquer um que chama Deus, que cultiva a presença de Deus no casamento, vai ter um casamento fortalecido, cheio de deleite. Amém? Então, qual que é o meu desafio para você aqui? Qual é o meu desafio aqui para vocês? E para mim também. Primeiro, revisem as aulas. Revisem, é importante. Vai lá no YouTube, vai lá, marido, quando você está lavando a louça, né? Põe lá o fone. Você vai estar lavando a louça, limpando o chão lá para sua esposa, feliz a vida e aprendendo, né? Então, revisa as aulas. E outra, que seu casamento ele seja aquilo que Deus planejou. Você tem que ter esse alvo. Eu quero o casamento que Deus planejou. Se Ele planejou deleite, eu vou ter deleite. Se Ele planejou fidelidade, eu vou ter fidelidade. Se Ele planejou alegria, companheirismo, um completando o outro, eu vou ter. Deus não está falando assim algo que não é possível. Ele fala, olha, realmente nós, com a nossa natureza humana, a gente não consegue, mas quando Ele entra na jogada, as coisas são transformadas. Você tem que acreditar nisso. Talvez seu casamento está longe desse ideal, mas se você começa hoje, começa tomando decisões, olhando para o seu esposo, para a sua esposa com bênçãos do Senhor, sabe, começando a cuidar da parte sexual, conversando, talvez você precise de uma conversa com o casal, talvez você precise de ajuda, e não é errado, irmãos. Graças a Deus nós temos pessoas que nos ajudam. Você deve buscar essas coisas. Você tem que alcançar esse ideal no casamento, porque Deus criou e Deus não errou. Eu quero animá-lo a você ser alguém que trata essa instituição como divina, que tem que ser respeitada, honrada e preservada. Para a gente terminar aqui, Hebreus 13, versículo 4. Depois que a gente terminar as aulas, semana que vem eu vou falar sobre... Eu vou entrar na parte do relacionamento, a parte do homem, a parte da mulher. Vamos começar pela parte dos homens. Depois que a gente terminar, a gente vai tirar um tempo para colocar em prática, para sentar, discutir, tá? Não fica desesperado não, mas eu preciso, irmãos, que vocês revisem. Eu preciso que vocês revisem, tá? Eu posso até, depois, se vocês quiserem, lançar um esbocinho, fazer algumas perguntas. Eu vou jogar nas redes sociais, você busca lá, talvez possa imprimir para a gente ir refrescando. Mas é papel seu, eu não vou mudar seu casamento, né? Lembra que eu falei que não é só uma cerimônia religiosa, é chamar Deus para o seu casamento, é sua responsabilidade. Você pode ir em 500 milhões de aulas bíblicas, você pode fazer um monte de curso de casado. Se você não sentar, não tomar decisões, vai ser só mais um conhecimento que você tem, né? Então pratique isso, pense nisso. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Por que eu quero colocar isso para a gente terminar? Primeiro, que Deus ele quer que o nosso casamento seja honrado e respeitado. Você tem que respeitar a sua aliança, e você tem que honrar a sua aliança. E as pessoas que olham para o seu casamento têm que honrar. O casamento é a instituição mais malhada nesse mundo. Piadinha, o pessoal fala mal de casamento, mas está todo mundo casando, né? Interessante, nunca ouvi crise no casamento. Todo assim, de casamentos, né? Só que, irmãos, casamento foi banalizado. Você lembra quando o Ronaldinho, o fenômeno, casou com a Cicarelli? Que ele fez um negócio maravilhoso, um castelo, fez aquilo lá, isso que foi um mês de casamento. 6 meses, né? Terminou. O mundo faz isso. Para eles, o casamento é apenas um evento social, não honra. Mas sabe o que a Bíblia fala? Para você entender como Deus criou esse casamento, uma instituição dele, fala assim: eu vou julgar essas pessoas. Então, irmão, nós queremos as bênçãos ou o julgamento de Deus nos nossos casamentos?
Então eu quero falar para você, olha, talvez pode haver casos de adultério aqui na igreja, que você conhece. Amém, Deus perdoa, se você se arrepender, precisa mudar, o julgamento dele tem as consequências, mas Deus perdoa. Além de perdoar, Deus tem todo o poder para restaurar, para que você volte a ter o deleite no casamento, para que você volte a ter confiança. Isso está nas mãos de Deus e Ele quer fazer isso, que a gente leu aqui. Talvez você ainda não caiu em adultério, mas tem flertado lá no trabalho com alguma menina, vizinha, eu não sei. Talvez você está começando a abrir sua mente para essas coisas. Talvez você, mulher, comece a olhar para aquele rapaz do trabalho que é atencioso, atenção que seu marido não dá. Talvez você comece a flertar, seus pensamentos começam a ir para outro lado. Eu quero falar para você, para, porque Deus vai julgar isso. Deus não só criou, mas Ele defende o casamento. Isso é muito, muito sério. Tenhamos temor a Deus nessa área. Você deve respeitar, corta qualquer gracejo, qualquer intimidade que você está tendo com alguém no trabalho, sei lá, alguém que você se relaciona, não é o seu esposo, não é o seu marido, não dá certo, não é o plano de Deus, corta. Mantenha o seu leito conjugal abençoado, puro. Porque o casamento não é seu, quando você entrou numa instituição que Deus criou, e Ele vai defender essa instituição. E Ele fala, eu vou julgar. Então, irmãos, lembra, por trás do casamento há um criador dessa ideia. Alguém que vai defender, apoiar e dar manutenção desse casamento, para que o glorifique. Você deve ter temor e muita alegria de saber que Deus não errou quando criou o casamento. Você entrou nessa instituição, honre, preserve e glorifique a Deus. Amém? Então, eu acho importante as coisas que você aprendeu hoje, cada um chega uma coisa, anota, guarda. E por mais doloroso que seja, algumas questões você precisa conversar. Né? Precisa ir lá e falar, olha, vamos começar aqui, falar do nosso casamento. E se você tem sentido muitas tentações nessa área, busca ajuda. Às vezes você vai tentar resolver com um cônjuge e não dá certo. Não estão preparados. Então busca ajuda. Né? Se nós começarmos a apoiar, irmãos, olha, ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém. Somos na mesma matéria, temos os mesmos problemas, mas nós podemos ajudar uns aos outros. Tem coisa que eu sou forte e você é fraco. Tem coisa que você é muito forte e eu sou fraco. Então não fica com vergonha, com medo. Vai atrás para que seu casamento seja aquilo que Deus planejou. Tá bom? Então, como de costume, eu vou chamar aqui um casal, o Léo. Pode vir com a esposa aqui, a sua filha não está tão assim. Então eles vão orar para o nosso casamento. E semana que vem, prepare-se, né? Prepare as costelas, viu, homem? Porque eu vou falar da parte do homem. E as mulheres vai dar a cotovelada, mas não vai fazer isso, irmãos. Por quê? Porque o seu marido é uma? A sua esposa é uma? Fala, Edu. Não, é o casal. Vou falar a parte dos homens, mas as mulheres vêm, tá bom? E depois já olha pelo nosso café da manhã também, por favor. Obrigado, irmão.